Olá pessoal, tudo bom? Professor Arthur Barreto para trazer uma dica para vocês. Eu estou aqui na faculdade de 8 de julho e estou aqui para trazer um caso que é extremamente prático para você, previdenciarista, que atua nas demandas judiciais. Imaginemos o seguinte cenário: seu cliente lhe procurou lá, vamos dizer, lá pelos idos de 2016 para uma aposentadoria, certo? Foi negado pelo INSS e, portanto, você ajuizou a demanda. O processo demorou mais um pouco, certo? E aí o que é que acontece? O seu cliente, com o passar do tempo, ele teve direito a um benefício muito mais interessante administrativamente. Isso significa o quê? Ele tinha direito a, por exemplo, uma aposentadoria por tempo de contribuição com a incidência de um fator previdenciário extremamente baixo, perto dos 0,60, ou seja, diminuir uns 40% do direito que ele teria. E pela regra nova, ele já teria um benefício muito mais interessante. Professor, isso acontece com frequência. Acontece com frequência. E esse benefício agora, certo, que poderia requerer administrativamente, mais interessante. E aí, professor, perdeu? Não. Tem um tema 1018 do STJ que traz uma questão extremamente interessante. O fato dele ter demorado para conseguir o benefício não deverá ser imputado, né, esse ônus não deverá ser imputado para o segurado, certo? Afinal, quem demorou para reconhecer esse benefício foi o INSS. Nada mais justo, portanto, que o segurado tenha direito a esse melhor benefício que foi reconhecido, sei lá, em 2021, administrativamente, do que aquele benefício anterior. Mas, professor, ele vai perder o retroativo? Não. E é isso que está a beleza do artigo do tema 1018 do STJ. Porque ele garante o retroativo desse benefício pior e ele garante que esse benefício melhor seja implantado dali em diante. Professor, a gente pode ter um problema a partir daí, porque os advogados sempre falam: e aí, professor? E meus honorários? Eu vou ficar sem? Não, você não vai ficar sem os seus honorários. Afinal, vai incidir sobre aquilo que foi definido como retroativo. Além disso, seus honorários podem ser fixados para esse benefício novo, que pode ter sido requerido, inclusive, por você, advogado. Se você fez o planejamento direitinho para saber mais ou menos quando ele teria esse direito, certo? Em vez de simplesmente atender o cliente para dar um andamento do processo, verificar se ele não complementou os requisitos, se ele não teve um tempo especial que poderia ser verificado para atingir determinada regra de aposentadoria, é muito mais interessante. Se a regra de descartes não é mais interessante, afinal, depois da emenda constitucional 103 de 2019, há a possibilidade de exclusão de salários de contribuição que não sejam excepcionais para o reconhecimento do benefício e que acabem diminuindo o valor da RMI. Então você tem todos os cenários para fazer. Eu sei que eu falei muita coisa e eu sei que tem muita coisa para ajudar, mas estamos aqui completamente disponíveis para isso. Pessoal, para quem não me conhece, novamente, professor Arthur Barreto, me siga lá no Instagram, @profarthurbarreto. Um abraço.